50% de desconto e outro curso de graça. É isso mesmo que você ouviu. Até quinta-feira, dia 20 de julho, todas as nossas pós-graduações estão com 50% de desconto e depois da sua matrícula você escolhe qualquer outro curso do JUS 21 para receber de graça. Não entendi, professor? É muito simples. Você se matricula, por exemplo, na nossa pós-graduação em segurança pública com 50% de desconto e pode escolher receber gratuitamente o curso semestral preparatório para os concursos de delegado de Polícia Civil. Agora um detalhe importante, essa condição é exclusiva através da nossa central de vendas via WhatsApp, com o link que você só encontra aqui na descrição desse vídeo. Pronto, pessoal, estamos voltando. Deixa eu ver aí, eu estava começando a live, mas deu uma travada aqui. Deixa eu ver se voltou agora. Vocês que estão entrando agora vão me falando se estão me ouvindo agora. Eu estava com o doutor Diego Pesce, aí travou, caiu a transmissão. E a gente está voltando agora, então a Bela Trajano está entrando, o Vieira 6785... Leonardo Freitas 2035 está chegando aqui. Vocês que estão entrando agora vão me falando se vocês me ouvem bem, se vocês estão me vendo. A imagem está ok, o som está ok, o João Andrade está por aqui, boa noite. Vamos aguardar o doutor Diego entrar novamente aqui na transmissão. Pronto, o doutor acabou de entrar. Básica, mas eu acho que agora vai. Sei. Está aqui, participação do doutor Diego. Pronto, agora vai. Pronto. Voltamos, doutor. Tá me ouvindo? Voltamos perfeitamente. Eu estava com um então problema eu vou repetir. Eu inicio a participação, eu continuo ouvindo, mas em algum momento cai e se encerra. Vamos ver se agora acho que firmou aqui. Acredito que agora vai. Então eu vou repetir a primeira provocação que eu separei aqui para quem está chegando agora. Eu fiz o seguinte questionamento, eu disse que a gente vai tratar sobre violência urbana ou guerra urbana. Só que nós vivemos num país de dimensões continentais. E a primeira indagação que eu faço é, será que o espectro do que é violência urbana que nós temos, por exemplo, no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina, seria o mesmo aqui de Pernambuco, da Bahia, ou do DF, ou do Acre? O que é que o senhor pensa sobre isso? Eu não tenho a menor dúvida de que há diferenças significativas. Há muito tempo atrás, eu assisti uma palestra do professor Berger sobre a economia do crime e ele mostrava justamente isso. Como, por exemplo, o Rio Grande do Sul é um estado mais propício geograficamente, por diversas condições, à prática de crimes como o roubo, né, pelas possibilidades de fuga, pela recompensa do crime. Ele mostrava várias dessas diferenças significativas entre cada um dos estados do Brasil. Mas há uma coisa, Giovanni, que eu entendo que unifica e que dá uma certa... Nós podemos utilizá-la como um padrão de uniformidade em todos esses estados. E ela é parte de um conceito criminológico muito básico, que é o conceito de difusão e displacement. Ou seja, onde quer que o crime seja combatido com eficiência e com severidade, há uma tendência de retração, uma tendência de que ele seja evitado, de que ele seja, por assim dizer, dizimado. E onde o crime é tolerado, há uma tendência de difusão, ou seja, de que ele vá cada vez, de uma maneira mais agressiva, penetrar no tecido social. E essa é a grande tônica, é onde eu verifico uma uniformidade no crime no Brasil, tanto em relação, por exemplo, você pega essa questão do novo cangaço, você pega a questão do narcoterrorismo, cada um deles tem uma peculiaridade, mas todas elas se caracterizam de que maneira? Pela difusão, pela atuação normalmente cada vez mais agressiva a partir de uma falta de resposta do Estado. E na contrapartida, né, pela retração quando o Estado reage. Então, eu não tenho a menor dúvida que o Brasil é um continente, né? Nós temos a questão geográfica, a questão cultural, várias questões que tornam um crime peculiar em cada um dos estados.
Mas uma coisa é certa e uma coisa vale para todos eles. A resposta que o Estado dá a isso vai ser determinante para que o crime se difunda cada vez mais ou recue. Eu sempre advoguei uma tese que o direito penal, a existência do direito penal, ele não coíbe a prática do crime do chamado criminoso vocacionado. Ele coíbe a prática do crime do cidadão comum, daquela pessoa que tem vontade de dar um murro numa briga de trânsito, mas se retrai para que o direito não bata na porta dele. Mas o faccionado, o integrante de organização criminosa, o novo cangaço, eu sempre digo que a pena do roubo ou do homicídio pode ser triplicada e ele vai continuar praticando. Mas eu também acredito, muito nessa linha que o senhor falou, que o meliante ele teme o confronto, ele teme a contenção. O que segura o crime é realmente esse efetivo combate, essa efetiva contenção. Em locais onde nós temos uma atividade policial mais profícua nesse combate, a tendência natural é que o crime seja menos afoito, como a gente diz aqui no Nordeste, que ele seja menos... ele se aventure mais. E a contrapartida também é verdadeira. Eu vejo casos aqui, doutor, no Nordeste, de cidades de 50, 60, 70 mil habitantes, que elas são literalmente fechadas, 8, 9 horas da noite, por grupos de 25, 30 homens fortemente armados, que passam a noite nas cidades, esvaziando tudo que tem na agência bancária, vão embora e ninguém encontra essas pessoas. Eu acho muito difícil uma ação dessa não deixar nenhum tipo de rastro. Doutor, mas aí eu lhe faço uma outra pergunta. O senhor tem um livro, tem alguns livros, mas o que eu mais me aprofundei, eu já li 3 vezes, é o livro sobre o hooliganismo, que é uma forma de se expressar a violência urbana. E o senhor lá numa parte do livro faz uma leitura que eu acho bastante interessante, queria que o senhor discorresse um pouco sobre isso, que é como se existisse em relação às torcidas de futebol, é como se existisse uma permissividade social em achar que aquilo ali não é um mal tão grande. E eu trago isso para o crime. Nós temos áreas do Brasil, nós temos regiões do Brasil, onde talvez até pela falta do Estado, o próprio morador de lá, ele não enxerga o criminoso e o crime com a dimensão do mal que ele tem a produzir. Como o senhor enxerga essa realidade? Eu posso até dar um exemplo, algumas comunidades do Rio de Janeiro. Não, realmente essa questão eu abordo no hooliganismo, que é a normalização do horror. Né? Nós temos hoje no Brasil o escândalo de uma média superior a 10 homicídios por ano na prática esportiva, entre torcedores de futebol. E isso, de repente, se normaliza e nós perdemos essa sensibilidade, Giovanni. Como nós perdemos a sensibilidade pelo fato de sermos o país recordista mundial em morte de policiais, né? Como nós perdemos a sensibilidade, desde o bandidolatria, nós salientamos isso, pelo fato de ter um brasileiro morto a cada 9 minutos, né? Uma média de quase 1 milhão de brasileiros mortos num período de 15 anos. Então, quando você não dá as questões a devida dimensão, isso se normaliza. No caso do hooliganismo, eu atribuo a inércia estatal, a falta de providências efetivas que eu procuro apontar no livro, justamente a isso. Né? Se considera aquelas pessoas uma contingência normal, o fato de que torcedores organizados se matem nos estádios, e se matem na base de um homicídio por mês. Né? Isso é gravíssimo. E, de certa forma, nós normalizamos no Brasil. Como nós normalizamos o fato, falou das comunidades do Rio de Janeiro, de que um poder não estatal, armado, né, domine comunidades inteiras, com mecanismos de coerção. O professor Alessandro Dizaco fala muito bem disso, mecanismos ostensivos de coerção sobre uma população civil. Isso, se nós analisarmos, isso equivale a um crime contra a humanidade. Porque o Estado brasileiro não tem mais soberania sobre aquela parcela do território a partir do momento em que ele permite que um outro poder armado exerça um poder coercitivo sobre uma população, que são os cidadãos brasileiros, meu Deus do céu. Então, essa normalização do caos, essa normalização da criminalidade, no meu entendimento, eu já sustento isso há algum tempo, é uma questão que vai muito além do problema da segurança pública. E isso é um problema de segurança interna,
Porque não se trata mais de dizer que A ou B estão com a sua segurança em risco. Não. É o próprio poder estatal de manutenção da ordem pública, o Estado que avocou para si o poder de jurisdicionar, o poder de exercer a força, o monopólio da força, é esse poder que está em xeque, e sendo atacado por organizações que, tranquilamente, em qualquer outro país, seriam equiparadas a organizações terroristas. Eu faço sempre uma comparação. Existe um livro que é considerado uma base do conceito de estratégia militar no início do século XX, que é do general prussiano Clausewitz, que é o da guerra. E ele, no segundo capítulo do livro, ao definir o que seria uma situação de invasão territorial por um inimigo estrangeiro, ele diz que é uma área do território onde o país não consegue mais impor as suas leis, a autoridade dos seus governantes, que está sob ocupação armada e a população está submissa não mais à vontade da sua pátria, mas de uma pátria estrangeira. Se nós substituirmos a palavra pátria por grupos criminosos, é exatamente o que nós temos em algumas regiões, em algumas localidades do Brasil. Nós temos grupos armados, muito bem armados, voltando aí para o exemplo do Rio de Janeiro, para que as pessoas de todo o país visualizem de uma forma melhor. Nós temos grupos muito bem armados, fazendo uma notória ocupação territorial, delimitando fronteiras, onde a autoridade dos governantes pátrios, eleitos, escolhidos, não vale, e a população está subjugada a essa força armada. Então, é o conceito elementar de guerra. Se nós pegarmos o conceito de guerra do século XX, pelo menos, não é essa guerra assimétrica que a gente vive no século XXI, mas o conceito elementar de guerra do século XX é o que a gente vê dentro do território brasileiro. E o senhor foi muito pertinente, que o senhor estava falando, eu estava lembrando, nós tivemos um caso muito recente, isso aqui é uma constatação sociológica, não é uma crítica política. Nós tivemos uma ministra de Estado que foi até uma dessas comunidades e disse, olha, eu não vou usar o capacete como manda a lei 9503/97, o Código de Trânsito Brasileiro, porque nesse local qualquer pessoa sabe que essa regra não pode ser seguida. Então eu acho que é um exemplo bem notório. Mas deixa eu fazer uma outra provocação, doutor. Já no livro Bandidolatria e Demonicídio, o senhor faz justamente essa análise que é muito além da segurança pública, e eu enxergo que nós temos também um viés ideológico. Grupos criminosos, eles não conseguem chegar até a força que tem dentro do Brasil, ou não chegariam, se eles não tivessem um respaldo ideológico. E me parece que esse respaldo ideológico ele vem, em parte, da cátedra jurídica, da imprensa, dos formadores de opinião, que, como bem o senhor fala no livro, gera uma verdadeira visão demoníaca das forças de segurança e uma exaltação que antigamente era uma exaltação velada, mas hoje é uma exaltação aberta da figura do criminoso. Discorre um pouco para a gente sobre isso, por favor. Esse entendimento, né? Nós pegamos o próprio surgimento do crime organizado no Brasil, com o Comando Vermelho, ele parte dessa linha ideológica, ele parte do meu entendimento de duas questões básicas, que é o abandono do sistema penitenciário brasileiro, totalmente entregue de uma maneira negligente, de uma maneira imprudente pelo Estado, né? E a outra é essa linha ideológica. E quando se fala da difusão contínua do crime, ela implica também, obviamente, a ocupação de espaços culturais, a ocupação de espaços políticos, a ocupação de lideranças das comunidades, com esse discurso de deslegitimação do Estado, deslegitimação da punição. Aí se entra o quê? Entra a questão do criminoso vítima, e hoje, que se tornou uma pauta mundial, a questão da guerra à polícia. Que nós tivemos muita facilidade de importar essa pauta, porque no Brasil o terreno já estava todo pronto. Então hoje você pega, por exemplo, esse livro aqui, Alex Vitali, O Fim da Polícia. Né? Veja, o subtítulo, o problema não é o treinamento da polícia, o treinamento não é a diversidade da polícia ou os métodos policiais. O problema, perdão, o problema é a polícia em si mesma. O que significa? Que a mesma agenda que existe na América hoje, de extermínio, de fim da polícia, essa agenda é fartamente defendida no Brasil a partir do momento que nós pegamos um problema, que são essas gangues territoriais, que são esses grupos armados que dominam comunidades, e como solução para esse problema, nós não apresentamos
a intervenção do Estado, nós não apresentamos o cumprimento do papel do Estado de guardião da ordem jurídica, mas nós apresentamos que a legalização das drogas seria a solução e que a simples retirada da polícia, ou mesmo a proibição da atuação da polícia em determinadas comunidades, seria uma solução para o fim da violência, porque é absolutamente uma loucura. É uma loucura, é um nonsense total, porque é óbvio que o crime, uma vez retirado da polícia, o crime vai se difundir ainda mais. É óbvio que a legalização das drogas não vai ser a solução, mesmo porque boa parte do crime organizado opera hoje em atividades, entre aspas, lícitas. E essa força armada existente em boa parte do território nacional, e veja, o que nós vimos no Rio de Janeiro há 20 anos atrás, nós já vemos no interior do Rio Grande do Sul hoje. É óbvio que essa força armada, que esse pessoal com dinheiro do tráfico disposto à prática de crimes, não vai simplesmente deixar de agir ou deixar seu ânimo arrefecer ou ir para alguma empreitada lista. Isso vai continuar. Então, essa glamorização da criminalidade e, em contrapartida, a criminalização das instituições estatais que são encarregadas de defender a população desses criminosos, forma um processo que o Mário Ferreira determinava de corrupção do ciclo cultural. Né? Nós estamos defendendo tudo que não presta e atacando tudo aquilo que nos defende. Isso realmente não tem como dar certo. Quando nós verificamos que o Brasil, em cerca de 20 anos, tem 1 milhão de mortes, nós vemos que se trata, sim, de uma questão muito maior do que a segurança pública, que é uma questão de segurança interna, que é uma questão, como diz esse autor que eu gosto muito, Hans Magnus Enzensberger, nessa obra Guerra Civil. Se trata de uma guerra civil molecular. Molecular por quê? Porque ela é travada em cada esquina. São combates diários que resultam na morte de brasileiros que acabam ali e se repetem no outro dia. E se repetem na saída dos estádios, se repetem nas comunidades, se repetem no trânsito, se repetem em cada latrocínio que é praticado. É uma degradação social tremenda, sem que haja uma resposta e a reafirmação do Estado de que o seu papel de mantenedor da ordem está sendo cumprido. Então, isso é muito grave e isso é mantido, no meu entendimento, principalmente pela ideologia, que condena o remédio e exalta a doença. É como se a resposta estatal fosse uma resposta esquizofrênica, porque, por exemplo, nós temos o problema dos grupos armados como o PCC, Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital, a ADN, ADA e ADN aqui no Nordeste, grupos fortemente armados que estão agindo à margem da lei. A solução encontrada para tentar diminuir a violência é em cima dos cargos que estão legalizados com armamento registrado no seu CPF. Nós temos um problema seríssimo de ocupação territorial, onde aquelas pessoas precisam ser combatidas e o Estado recuperar. A solução é tirar quem poderia combater essas pessoas. Então, é quase como se fosse proposital. Eu não posso afirmar, eu posso intuir, mas eu não posso afirmar. É quase como se fosse proposital. A gente está vendo o problema, mas as respostas elas não vão solucionar o problema. Elas vão piorar o problema. E você percebe, essa semana mesmo, falando a propósito do hooliganismo, saiu uma notícia que o Comando Vermelho, a exemplo do que o PCC já havia feito há um tempo atrás, emitiu um salve dizendo que briga de torcida não vai ser mais admitida. Então, eventualmente, esses atores criminosos, eles encarnam o papel de Estado guardião. Você veja que loucura isso. Não é? Exato. E uma coisa importante também, que o senhor tocou aí, en passant, que nem todo mundo sabe. Quando você falou que o crime organizado ele atua hoje majoritariamente em atividades, aspas, que são lícitas, você pega, por exemplo, algumas organizações criminosas, você vai em determinadas áreas do Brasil, existe quase que um monopólio de distribuição de combustível em postos de gasolina, de postos que são ligados àquelas instituições. Você vai em outras áreas, o transporte alternativo ele é controlado por facções criminosas. Então, em outras áreas, para você ter acesso à água, para irrigação, você depende daquelas facções. Então, são atividades de aparência lícita ou atividades essencialmente ilícitas
que fazem com que aquela organização tenha um poder econômico gigante, e aquelas atividades, para poderem surgir e ser mantidas, elas dependem do crime. Então, você tirar a polícia não vai fazer com que essas organizações deixem de atuar. Exato. O roubo de carga, extorsão de comerciantes, né? Outros dias falava com um colega sobre essa questão, né, da atividade lícita e ilícita. Ele dizia, foi apreendida uma carga de droga para se capitalizar novamente. O traficante foi lá, roubou uma carreta de cigarro. E aí, como é que ele comercializa isso? Ele vai nos comerciantes que possuem comércio estabelecido e obriga a comprar só dele e vender só o cigarro que ele roubou. Sim. Então, é assim, como é que uma milícia, como é que um grupo desse vai simplesmente se desarticular? Claro que não, isso não há um exemplo no mundo que tenha sido assim, não vai acontecer nunca, né? E aí se vem com essa ideia, Giovanni, eu acho uma coisa assim, uma bobagem tremenda, é que o Estado trabalha enxugando gelo, né? Como se isso que vocês estão fazendo, que eles combatem o crime, isso não adianta nada, porque simplesmente não resolve, o crime continua acontecendo, mas é claro que ele vai continuar acontecendo. Agora, a partir do momento que você parar de combatê-lo, você cessar o combate ao crime, ele vai acontecer de uma maneira exponencialmente maior. Se perde o controle. Você olha estados aí como o México, você vê quando se perde definitivamente o controle da situação, o caminho de volta a uma democracia, a um Estado de direito, ele é muito difícil de ser feito. Sim, perfeito. Você só pode ter Estado de direito se você tem a imposição do direito. E se o ente administrativo, Estado no sentido de ente administrativo, não consegue impor a sua vontade ou não quer impor a sua vontade, você não vai ter de fato Estado de direito. Uma coisa que me chama muita atenção, doutor, é que as pessoas elas têm aquela ideia da negação. O cidadão comum, o homem médio, ele tem aquela ideia da negação. Ele não consegue ter a percepção do grau e da complexidade que hoje os grupos criminosos, as organizações criminosas, elas têm de atuação dentro da sociedade brasileira. A capilaridade. Muita gente ainda tem aquele conceito do bandido, o pickpocket, o batedor de carteira, o cara que vai ali levar uma bicicleta. Esse tipo de marginalidade hoje ela é combatida pela própria organização criminosa. A organização criminosa que, por exemplo, está distribuindo droga em praias badaladas aqui do Nordeste brasileiro, ela não quer que tenha assalto a turista. Por quê? Porque o turista deixa de ir, o turista estrangeiro não indo, ela vai perder o dinheiro. Dificilmente uma área que você tem desmanche de veículo, você vai querer que esteja gente roubando galinha para a polícia estar lá atrás. Então é efetivamente uma situação muito mais complexa do que está à luz das pessoas comuns, do homem médio que enxerga, né? E uma outra coisa que me chama bastante atenção nessa análise, nessa discussão, é a questão das forças policiais. O senhor foi muito pertinente que disse que é enxugar gelo, certo? A gente vai combater, vai estar enxugando gelo, no sentido de que está combatendo e amanhã tem de novo. E se não tiver, vai crescer, se hoje está crescendo em PA, vai crescer em progressão geométrica. Mas eu noto, eu trabalho com entidades policiais, como professor, ministrando cursos para PM, principalmente batalhões especializados, grupamentos especializados de Polícia Civil aqui no Nordeste, há quase 25 anos. E eu noto que o policial de 20 anos atrás, ele talvez fosse um policial menos instruído, porque muitos concursos não eram obrigatórios, por exemplo, curso superior, a não ser para delegado, como hoje é obrigatório para ser oficial PM, mas ele era mais vocacionado ao combate ao crime, ele tinha mais disposição. Hoje eu vejo notoriamente policiais bem mais instruídos, mas sem querer se arriscar, eu acho que a palavra é essa, sem querer pagar o preço de eventuais consequências de combater a marginalidade. E isso me preocupa. É aquela velha máxima, a geração de ferro está morrendo, e quem vai substituí-la? A geração de ferro da polícia está se aposentando, está reformando. Quem vai combater essa marginalidade? Aquele policial que entrou agora no curso de formação, ele passou a faculdade dele inteira escutando dizer que polícia não presta, que polícia é racista, que polícia é isso, polícia é aquilo. Será que ele vai querer bater de frente com essa marginalidade e ele passar a ser taxado disso? O que é que o senhor pensa a esse respeito? Isso é um fenômeno que foi estudado na América. Até eu tenho um artigo sobre isso nos meus livros, que se chama o efeito Ferguson, né?
que é justamente o efeito da retração da atividade policial a partir do momento em que ela é vilanizada. Então, você veja o policial no Brasil. A situação do policial no Brasil é dramática, né? Não apenas pelas baixas, que são incomparáveis, não há no mundo, não há termos de comparação no mundo com as baixas policiais do Brasil, mas pelo fato de fazer o mesmo serviço várias vezes. A polícia no Brasil ela sofre uma coisa muito desgastante, que é ter que prender o mesmo sujeito, muitas vezes 2, 3 vezes num mês, né? E com o risco da própria vida. Então, eu me coloco, às vezes, na situação do policial. Você sai todo dia para o trabalho com um risco tremendo, e sendo que aquilo que você vai realizar por força de lei ou por força de algum entendimento jurisprudencial mais permissivo, aquele trabalho vai ser desfeito. Você tem que ter uma vontade de ferro para continuar trabalhando, para continuar acreditando naquilo que você faz, a partir do momento que não apenas seu trabalho vai ser desfeito, como você muito possivelmente sofre um risco de responsabilização maior do que o criminoso por qualquer coisa que faça. Então, a polícia ela tem todas as desvantagens na sua atuação em relação ao delinquente, a começar por uma coisa básica, que é a audiência de custódia. Que seria um momento maravilhoso para a coleta de prova. Está todo mundo ali, está o promotor, está o juiz, está o defensor, está o delinquente. O delinquente é ouvido para quê? Como um serviço de assistência técnica, só para ver se foi bem tratado. Não se pode perguntar nada para ele sobre o fato. Por que não? O policial não é ouvido. Então, chega lá o sujeito e fala que as maiores barbaridades, como aqui no Rio Grande do Sul foi apurado que uma facção criminosa orientava seus membros a atribuir abuso de autoridade à polícia. Veja a gravidade disso. Isso faz parte da expertise das organizações criminosas, porque elas detectaram essa fraqueza no nosso sistema e a estavam explorando. Então, orienta o sujeito, vai lá e diz que você apanhou, vai lá e diz que você foi torturado. E o policial não vai ter nem a chance de se defender naquele momento. Ele vai se defender quando tiver já um PAD instaurado contra ele, quando tiver uma investigação em curso, por um fato que ele não cometeu. Então, tudo é contra o policial, e é natural que dessa forma a atividade policial se retraia. Eu noto, uma coisa eu verifico cada vez mais. A polícia ela tem uma vontade constante de estudar, de aprender, de se aperfeiçoar. Eu noto realmente essa evolução nas polícias nesse sentido. E esse desânimo, esse cansaço dos novos policiais em relação às gerações antigas, talvez se deva, em grande parte, a esse desprestígio da sua atuação. A atividade policial acaba virando uma atividade de meio e não uma atividade fim. Um meio de subsistência, um meio de poder estudar e passar em outro concurso, alguma coisa dessa natureza. E fora, eu escuto muito alguns policiais dizerem assim: professor, eu ando numa viatura que sequer o vidro é balístico. A gente não está falando da viatura ser blindada, a gente está falando do vidro dianteiro da viatura ser balístico. Ele fala, eu saio para a rua para trabalhar e no meu curso de formação eu deflagrei 30 disparos de pistola no curso todo de formação. Eu vou para um estande de tiro, eu gasto 200 munições num dia de treino. Eu sou um cidadão comum, um CAC. E o policial, durante o curso de formação, efetuou 30 disparos. E aí chegam os especialistas e dizem, sim, mas por que você não compra com o seu dinheiro a própria munição? Porque os disparo de 9mm é R$10. É R$10. Então, ele vai, se ele efetuar 300 disparos, que é o mínimo de uma instrução, ele tirou do bolso. Quem vai repor? Então, assim, realmente existe montar. Ainda bem que existe a alma de polícia. Eu escutei essa expressão, alma de polícia, de um brigadiano aí do Rio Grande do Sul. Eu estava alguns anos atrás em Gramado, e ali próximo à rodoviária de Gramado tem um ponto da brigada, né? Que aí é brigada. E aí o cara me viu, professor, tudo bem e tal? Como é que tá? E aí ele disse, mesmo diante das dificuldades, preservando a alma de polícia, eu trouxe para mim essa expressão, uso essa expressão até hoje. Doutor, mas eu não posso deixar de fazer mais uma provocação. O senhor falou há pouco tempo sobre a questão que muitos defendem a legalização das drogas.
Não, vamos legalizar, porque legalizando resolve, e trazem ali aquelas ideias mirabolantes do mundo de Nárnia, porque se legalizar o crime o Estado vai arrecadar e ninguém vai usar de violência. Qual a sua opinião sobre a legalização das drogas no Brasil? E se o senhor acha que essa legalização diminuiria, aumentaria, ficaria do mesmo jeito em relação aos efeitos para a violência urbana que ela produz? Eu não estou nem falando dos efeitos sociais, econômicos, estou falando especificamente em relação à violência urbana. Eu acho que agravaria muito. Não tenho a menor dúvida disso. Há um lobby também mundial. Tem um livro recente que explica isso muito bem, de uma maneira bem detalhada. Deixa eu ver se eu tenho esse livro aqui, ó. Maconha S.A. Ele mostra que há um lobby muito grande no mundo inteiro nesse sentido. E essa ideia, né, que diminuiria a criminalidade é o grande mote desse lobby, é o garoto propaganda. Mas é óbvio que não, né? Assim como não há prova em nenhum lugar do mundo que tenha diminuído, e no Brasil não seria diferente. Né? Como eu falei, o problema do Brasil são organizações armadas, como Comando Vermelho, como o PCC, como as milícias. Isso não vai diminuir, você vai quebrar essas organizações legalizando as drogas. O livro mostra muito bem o tráfico de maconha corresponde a um pequeno percentual do lucro dessas organizações. E a partir da legalização você terá difusão. Qual é o critério de tributação disso? Vai ser o mesmo que do álcool e do cigarro? Se for o mesmo, a venda lícita vai ter como competir com o mercado negro, os canais de distribuição, de fornecimento, nenhuma dessas questões é enfrentadas, porque o que se quer unicamente, e se buscando inclusive não apenas na via legislativa, é a legalização do narcotráfico como uma atividade altamente rentável. Mas isso não vai sequer, no meu entendimento, não faz nenhum arranhão na casca do crime organizado, não abala em absolutamente nada, pelo contrário, né? Vai implicar um agravamento da condição de saúde pública. A venda de cigarro é legalizada no Brasil, o pessoal vai para a cidade do leste, no Paraguai, trazer carregamento. Né? Exatamente. De alguma maneira, o crime sempre acaba dando um jeito de atuar. Então, a parte da questão da legalização, não, num ponto específico, como instrumento de diminuição da violência urbana, como instrumento para quebrar as pernas do crime organizado, não pode ser encarado com seriedade esse argumento. Até porque tem um ponto que muitos não levam em consideração, que é a seguinte questão: você, numa área de tráfico, você não tem hoje uma concorrência entre duas facções. Cada facção tem domina territorialmente. Se for legalizado, eles vão continuar querendo dominar territorialmente. E para isso eles vão continuar armados, eles vão continuar impondo a violência. E se eles trabalham à margem da lei, dificilmente eles vão querer recolher imposto, recolher ICMS, PIS, COFINS, né? Exatamente. E isso vale não apenas para o tráfico legalizado, mas para outras atividades que são legalizadas hoje. Chega numa área de milícia, tenta abrir um empreendimento concorrente com aquele cenário, tenta exercer o livre mercado numa área dominada por uma milícia, é impossível. Né? E assim, em todos os lugares, o crime organizado ele opera muito antes do narcotráfico. O narcotráfico foi uma espécie de tunada que o crime levou a partir dos anos 70 e diante, especialmente no mundo todo, mas a base do crime organizado nunca vai deixar de ser a extorsão, a agiotagem, o jogo, a prostituição. Então, onde houver isso, vai haver crime organizado, e com o narcotráfico não vai ser diferente. Perfeito. Uma outra coisa que eu escutava muito, eu estava conversando com o doutor Edu Pérez na terça-feira, grande intelectual, filósofo de marca maior, e eu brinquei com o doutor Edu Pérez, que eu dizia assim: eu sou de uma geração, eu entrei na Faculdade de Direito do Recife, aqui da Universidade Federal de Pernambuco, nos anos 90. E a minha geração, a gente chama ela de geração Vigiar e Punir de Foucault, porque era o livro que a gente lia e os nossos professores botavam na cabeça da gente que cadeia não resolvia e que o bandido era vítima da sociedade e que o Estado tinha a teoria da rotulagem, né, que só ia atrás daquelas pessoas que ele consideravam os seres inferiores. Mas eu conseguia, já naquele momento, ver algumas contradições. E eu passei, desde aquela época, escutando a seguinte frase: um dos grandes vilões da violência urbana é o cidadão comum armado. Se você desarmar o cidadão comum,
a violência urbana cai por terra. E hoje, curiosamente, no dia da nossa live, saiu os dados da violência urbana do ano de 2022, do ano passado, e a menor média histórica de homicídios, de crimes intencionais, homicídios, dos últimos 10 anos foi no ano passado. Foi 2,40 e alguma coisa, não lembro exatamente a fração a menos, no mesmo período em que o número de armas legalizadas atingiu o máximo histórico no Brasil. O senhor acha que essa atual política, como está sendo colocada, de tirar do cidadão comum um meio legítimo de autodefesa, que isso justificaria, ou isso efetivamente vai produzir a redução da violência urbana? O problema está aí, como está sendo tão colocado, já era colocado no passado, mas está sendo colocado com mais ênfase agora? Ou o senhor acha que realmente vale a pena essa política como política auxiliar? Eu acho que retirar do cidadão o direito à autodefesa é uma coisa inconcebível em qualquer cenário. Em qualquer cenário. Está muito claro para mim que o armamento civil, armamento legal, não implica aumentos da criminalidade. O Brasil, nossa história recente mostra isso de uma maneira muito clara. Né? Se dizer que ia acabar o mundo se liberasse o armamento para a população, tivemos aí um aumento exponencial do número de armas de fogo legalmente portadas e a diminuição do número de homicídios. Então, você pode até questionar se isso, em termos de segurança pública, funciona ou não. Agora, uma coisa parece bem clara: não há prova nenhuma dizendo que isso é o causador do nosso grande número de mortes. A grande letalidade no Brasil tem uma causa facilmente identificada, que é o narcotráfico. Está na cara. Isso basta. Mesmo publicações com algum viés, mesmo esses anuários, né, essas publicações são obrigadas a reconhecer que o perfil dos mortos no Brasil é o perfil do jovem e que a causa dessas mortes são primordialmente questões envolvendo narcotráfico, brigas por pontos, etc, etc. Então, de maneira nenhuma eu poderia sustentar, eu sempre tive esse entendimento, que a arma legalmente portada é um risco ou aumenta o nível de mortalidade no país. Até porque você vê agora essa questão do recadastramento dos CRACs. Aí, né, se dizia que o CRAC fornecia arma para o crime organizado, que era uma fachada. 99% o pessoal recadastrou, apresentaram documentação, fizeram tudo que a lei exige. Então o problema realmente não é por aí. Isso ou é um engano muito grande ou puro diversionismo, esse tipo de alegação. Quase como uma cortina de fumaça, eu sempre digo isso. Exatamente. Quase como uma cortina de fumaça. Doutor, a gente já está se aproximando do final, eu vou daqui a pouco abrir aqui para... Eu sempre tento responder alguma pergunta que apareça, mas eu lhe deixei uma última provocação. Ainda restam esperanças? Olha, tinha um grande poeta gaúcho, Mário Quintana, dizia que a esperança é um urubu pintado de verde. Então, sempre eu procuro dizer o seguinte: nós temos que fazer isso que você faz tão bem, que está ao nosso alcance para buscar o melhor esclarecimento das pessoas. A questão de resolver o problema do Brasil, o futuro do Brasil, isso é um peso muito grande. O Brasil é muito complicado desde muito antes da nossa existência e vai continuar sendo depois. Agora, nós podemos, como dizia o saudoso professor Olavo, criar nosso próprio sistema. As pessoas que buscarem, a gente quer entender determinada matéria, a gente quer estudar isso, com base no que você estudou, você pode me ajudar? Se eu puder ajudar de alguma maneira, eu faço a minha parte. Eu acho que, e nisso eu aprecio muito o teu trabalho, Giovanni, porque eu acho que uma coisa que é necessária para a formação do criminalista brasileiro, é esse entendimento da dogmática. E você consegue extrair um melhor entendimento da dogmática penal nesse fluxo jurisprudencial maluco que nós vivemos. Isso não é uma coisa fácil, você buscar unidade, buscar coerência dentro dessa loucura que nós que trabalhamos no dia a dia, é difícil. Eu imagino a cabeça de um estudante, de um concursando hoje. No meu tempo de concurso, era muito mais simples sobre determinados aspectos, não se tinha essa facilidade de acesso que tem hoje à informação.
mas não havia tanta informação, não havia tanta variedade, não havia tanta decisão diferente sobre o mesmo tema. Então, isso eu acho que a grande esperança reside na manutenção disso, fazer que tiver ao nosso alcance aquilo que nós podemos para buscar o esclarecimento para as futuras gerações, que, né, nosso período já está quase passando, né, sem nenhum pessimismo. Pretendemos viver uns 150 anos, mas já não somos tão jovens, né? A gente é jovem há bastante tempo, vamos dizer assim, né? Mas passar um pouco do que a gente conseguiu aprender para ver se no futuro a coisa melhora. Eu coloco a esperança nesses termos e nessa perspectiva. Tem uma frase do professor Olavo, lá do COF, que a primeira vez que eu escutei, eu guardei para mim, que ele dizia assim: não dá para mudar o mundo, mas dá para conversar abertamente com o seu vizinho, né? A gente não consegue, não dá para a gente mudar o mundo, mas dá para trocar uma ideia com o vizinho e tentar mostrar um outro argumento. E também a gente vive numa época, doutor, que o pensar diferente parece que nos torna inimigos. E ontem eu fiz uma live com o Coronel Carneiro. O Carneiro é meu amigo há mais de 20 anos. Eu conheci Carneiro, era segundo tenente. E nós pensamos de forma diametralmente oposta e 90% das vezes nós somos compadres. Então, é também alimentar isso, né? Alimentar que nós precisamos recuperar a possibilidade de conversar e divergir e isso não nos tornar inimigos. A gente vive concordar e discordar, exatamente. Essa é a questão fundamental. Nós estamos perdendo essa capacidade de diálogo. Claro que existem pessoas que não estão dispostas ao mínimo diálogo, né? Agora, fora isso, você aprende muito quando você ouve o outro lado. Você tem que colocar, você tem que afiar as próprias ideias, colocando essas ideias em risco, né? Você tem que, que o Olavo também falava muito, suspension of disbelief, você dá ao outro crédito. Eu vou ouvir, vou ler o que o sujeito escreveu, acreditando com todas as minhas forças naquilo ali. E a partir disso eu coloco minhas ideias para questionar depois. Isso é fundamental e é preciso que se faça cada vez mais. E ler, né, doutor? Eu acho que ler é o grande caminho, é a grande razão de ser. Leia tudo, eu sempre digo com meus alunos, leia tudo que chega às suas mãos, não só leia o que você concorda. Porque quando você só lê o que você concorda, você está apenas confirmando o que você gosta e não indo em busca de novas ideias. Doutor, eu só tenho a lhe agradecer demais a honra, a gentileza. Sou um admirador do seu trabalho. Desde a primeira vez que eu tive a oportunidade de ler a sua primeira obra, que é Bandolatria e Demonicídio, e depois acompanhando o seu trabalho nas redes sociais, enfim. Muito honrado também, o doutor Diego Pes, quando lançou o último livro, mandou para mim, eu tenho ele aqui autografado na minha mesa de estudo. Então, doutor, muito obrigado. Nós estamos encerrando essa semana brilhantemente com a sua participação. É aquele trabalho de formiguinha que nós tentamos fazer sempre que nos é possível, para que se 2, 3 pessoas saiam dessa live com condição de ter uma conversa que fuja das narrativas e seja baseada na lógica, na dogmática, na sistemática, eu acho que já valeu a pena toda essa semana. Então eu gostaria que o senhor, por gentileza, finalizasse. Vou deixar para o senhor finalizar aí a nossa conversa. Quem não segue ainda é o inverso, não me lembro de cabeça agora. Diego.ps.5. Diego.ps.5. Também eu acho que o senhor está no Twitter também, não está? O Twitter eu só uso para me informar. Eu só posto futebol tá, mas quando o Inter ganha alguma coisa importante, então ele está desativado há uns 10 anos. Tá bom. Então, quem não segue é Diego.ps com 2 S, tá? .5, siga que vale a pena demais. Doutor, me dê a honra de o senhor fazer a finalização da nossa live aí, por favor. Eu agradeço muito a oportunidade de falar contigo aqui. Acompanho teu trabalho já há muito tempo, admiro muito, procuro me atualizar através do teu trabalho e me coloco à disposição dos estudantes aí que tiverem alguma dúvida, em que eu puder auxiliar, estou sempre disponível e mesmo que demore para responder, eu acabo vou responder as perguntas que sejam feitas. No mais, Giovanni, uma satisfação imensa. Espero, qualquer hora que eu vá ao glorioso Pernambuco, encontrá-lo para a gente conhecer pessoalmente aí. Será muito bem-vindo à minha empresa, que é o curso, será muito bem-vindo a Pernambuco. E aqui a gente costuma oferecer cuscuz com carne de bode aos visitantes. Beleza. Comi a última vez que eu estive aí. É muito bom. É muito bom. Quando vier ao Rio Grande do Sul, está convidado para comer uma parrilla aqui em casa também, meu amigo. Uma satisfação imensa e uma honra. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.
Obrigado pelo convite. Doutor, abraço, boa noite, pessoal. Boa noite. Até mais.